Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um dia, mais uma Atualidades Pampa. As notícias que foram, aliás, muitas notícias hoje tiveram destaque, vem tendo destaque nesses últimos dias. Eu quero falar inicialmente, talvez isso aconteça de novo, algumas pessoas no dia de ontem, na noite de ontem, que hoje reclamaram, uma série de pessoas tiveram dificuldade para acessar o nosso programa no site, enfim. É que nós estamos fazendo algumas adequações justamente a este sistema e a esta novidade. Então, alguns lugares, algumas localidades, Passo Fundo, Carazinho, algumas zonas tiveram algum prejuízo durante esse tempo. Então, nós pedimos desculpa e peço que as pessoas entendam que tudo isso é para dar mais qualidade àquilo que você vai assistir. No ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, vamos aos destaques que estarão nesta bancada no programa de hoje. Olha, uma boa notícia para vítimas de queimaduras. A repercussão sobre o decreto, o controvertido decreto sobre posse de armas. O dinheiro anda muito caro para quem precisa tomar empréstimos. Afinal de contas, por quê? De Moro para Guedes. COAF sai da pasta da Justiça e vai para a economia. Futebol. 4 times nas 2 finais da Inglaterra. E nenhum deles é o melhor e nenhum deles é o mais rico. Tudo isso vocês vão saber. Por que o futebol inglês tem esse plus tão grande? E o presidente Bolsonaro vê o governador de São Paulo, Dória, como seu principal adversário. Vamos falar a respeito disso. E uma boa notícia para aqueles que cometeram o crime do colarinho branco. O Suprema autoriza o indulto de Natal que foi feito por Michel Temer em 2017. Pois eu estou me sentindo uma acusada do crime do colarinho branco e estou enquadrada na categoria dos queimados. A notícia que mais teve destaque neste dia de hoje foi a minha conversa com a Roberta ontem à noite neste programa. Entupiu o e-mail, entupiu o Facebook do Atualidades, eu passei o dia reclamando. E assim, porque eu sou uma grossa, eu, Magda Beatriz, sou uma grossa, sou uma mal educada, não sei tratar com os colegas, não sei o quê. Eu tentei responder a todos, inclusive alguns eu disse, escreva para a direção. E eles escreveram. Acontece o seguinte, nós somos 4 mulheres aqui nesse programa, com perfil completamente diferentes. A Ana tem o perfil dela, a Carla é a meiga, é a doce, a Roberta é a mais meiga, a mais doce, e eu sou a carroceira. Eu sou a carroceira, não adianta, eu não sei falar baixo, eu não sei fazer mimimi. E aí ontem, quando nós falávamos aqui, quando eu falava sobre o lançamento de Maria Tereza Goulart, a Roberta olhou para mim e disse assim... Eu tive acesso a alguns escritos e eu fiz assim, tá, Roberta, só me falta tu dizer que tu participou, que tu... Pô, as pessoas tiveram uma reação que eu sou uma grossa, que eu não tinha que apresentar esse programa e que eu tenho inveja da Roberta porque ela tem cabelo loiro, eu tenho preto, que eu tenho inveja da Roberta porque ela tem olho azul, eu tenho preto, que eu tenho inveja da Roberta porque a Roberta casou numa ilha e eu sequer casei. Então, assim, vou parar com esse mimimi, né? Não tem nada demais, a Roberta tá aqui. É o meu jeito de falar, gente. Não esperem que eu fale diferente. Bom, Magda, eu fui pega de surpresa. Porque mas eu não me atormentaram a noite inteira. Eu cheguei super atrasada hoje, inclusive, por coincidência, hoje na TV, estava agora ali vendo os dados para passar para os senhores mais tarde. E, no entanto, assim, eu quero, né, então, publicamente, já que esse assunto está público, dizer que eu respeito profundamente a profissional Magda Beatriz, a trajetória dela. É uma bancada, tem o seu funcionamento. E ontem, talvez, eu escutei, né, sobre esse livro e faltou, talvez, eu comentar que foi no início de janeiro, um amigo meu, jornalista, teve acesso e ele sabe que eu gosto bastante de ler, que eu, enfim, que gosto bastante desse tipo de assunto e me passou uns trechos.
E eu li, e aí escutando, puxa, já Porque vai lançar. E eu peguei a história e escutando a Magda, e a Magda trazendo o assunto, eu disse, nossa, eu tive acesso, só que eu não disse quando. E esse livro já foi, inclusive, Não, ele tá lançado. lançado no Rio de Janeiro, em pode outros ter lugares. parecido pra Foi por isso que eu Magda. disse. Então, pra Magda pode ter parecido que eu tava ali, né? E, na verdade, foi de fato, acho que foi até final de janeiro. Eu lembro que eu li. Anyway, não, mas enfim, não, né? não é Mas isso. queremos dizer ela que a não gente deixa a tem. Roberta falar. Quem não deixa a Roberta falar é aquele que tá lá, Gustavo Vitorino. Esse que não Eu deixa a que Roberta tenho a ver falar. com Não isso? deixa a Roberta Meu falar. colega de- Sabe? colega de Então, economia. assim, ó, e a Roberta não fala mais, porque às vezes ela não tem o que dizer, gente. O que eu fiz agora? É, nada, assim como eu não. Então, assim, ó, vamos parar com isso, sabe? Quer dizer, pode continuar agora, vocês não... Mas tá exposto. Eu sou, assim, franca e branca. E ninguém gosta de mim, mais ou menos. Ou as pessoas me amam, ou as pessoas me odeiam. Eu lhe amo, Eu dona Magda. E eu acho que é um direito que as pessoas têm. Agora, fazer render, vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar, vamos Que fazer tu uma viu, coisa Chicão? mais útil do que perder o tempo comigo e com a Roberta. Ou é uma enquete Roberta, aqui. hoje, por Devo favor, fazer uma enquete começa aqui, o dona programa, Magda. Fala quanto tu quiser. Dona Magda, vamos fazer uma enquete aqui. Eu tenho certeza que aqui todos lhe amam, dona Magda. Mesmo que seja morta no Falando da caixão. dona Magda. Que horror. Tem um Falando que com a não dona lhe Magda. ama porque foi seu ex-marido. É verdade. aquele. Esse Eu aí quero ficou deixar bem magoado. claro que eu não dei uma voltinha na mercadoria, não. É boato que foi espalhado Por ela mesma. por ela mesmo, mas na verdade foi aquele negócio assim. Sabe como é que você faz com criança assim, ó? Quer picolé? Quer? Não. Olha aqui, ó, falando sério, Magda. Não, eu tô falando sério. hoje- Tô hoje- aqui hoje- me penitenciando e explicando para as pessoas, porque as pessoas enlouqueceram. Aí eu sou. Mas não era a for Roberta que fazer ia começar o alguma- programa? É, Roberta. Ah, é. Mas é que eu, como sou eu que mando, Não. então. Tá, Roberta, fala você. Não, deixa Viu como eu tô Não, indo? pra gente não apanhar. Olha aqui, ó, gente, sobre a minha manchete, eu tô tomando cuidado agora sempre de falar cedo, porque eu tomei uma espinafrada esses dias de um telespectador, que eu dei a manchete e a gente... Esqueceu depois. E eu fui falar no rabicho, coisa e tal, e aí... Não, do rabicho do outro dia. Não, foi no mesmo dia. Foi no nos rabicho do outro. assuntos, e aí tu esquece de fazer Eu fui o teu metendo o serviço. bedelho no assunto, todo mundo tomando Então uma mete o bedelho espinafrada. agora. É o seguinte, gente, sempre tem a notícia, a fofoquinha, o fulano fez isso, fulano fez aquilo, Beltrano disse, Beltrano não sei o quê. Eu vou começar a dar notícia boa, eu vou começar a trazer notícia boa para vocês. Hoje, o Bolsonaro assinou um decreto autorizando o SUS a realizar operações com cirurgias em queimados com o novo tecido desenvolvido a partir da pele de tilápia. É uma tecnologia brasileira desenvolvida por médicos, dermatologistas brasileiros, especialistas em queimados, que trabalharam durante muitos anos desenvolvendo essa tecnologia. É uma técnica muito mais barata do que o tecido artificial que é vendido no mercado e importado a peso de ouro. Uma tecnologia brasileira desenvolvida por um grupo de médicos que vem trabalhando há muito tempo com queimados. O SUS, a partir de hoje, a partir da decisão do presidente Bolsonaro, incorporou essa tecnologia. Portanto, agora os queimados em todos os graus no nosso país e para a qual exista a recomendação da cirurgia de transplante de pele, serão acolhidos pelo SUS com uma cirurgia totalmente gratuita, feita e paga pelo governo federal. Eu entendo que é uma boa notícia e está na hora de dar um pouquinho de boa notícia. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo Vitorino. Eu não sei, como eu não li essa notícia, tu que estás trazendo, eu não sei se o doutor Shen está daqui, da Santa Casa de Misericórdia, está envolvido nisso. Por quê? Eu já comentei aqui e vou repetir. O doutor Roberto Shen, eu acho que foi ele que morreu no desastre aéreo. Ele, a esposa e a filha naquele desastre na França. Pois o doutor Roberto Shen era nosso entrevistado no Câmara 2. E na época ele fazia este tipo de estudo. E a última vez que ele esteve conosco, ele disse: nós agora descobrimos e tal, barará, um jeito de fazer sensacional. Lembro na época que até nós tínhamos uma pessoa que tinha um problema de pele, não era de queimados, que nós até pedimos para ele, dissemos a ele estava na época usando cobaias. E a pessoa até se dispôs, mas infelizmente
quis o destino que o doutor Roberto Schein não levasse a... Certamente, ele está certamente envolvido. ele deu origem e a aí, tudo, o filho dele, que tem a mesma atividade profissional, eu sei que deu também, segmento, né? exato. Porque sabe o que acontece, Magda? Os cirurgiões plásticos, os dermatologistas, vinham trabalhando há muitos anos e estavam com dificuldade de encontrar a tessitura adequada. E a tilápia é que tem, acreditem, é que tem a tessitura mais... que mais se assemelha à pele humana. Então, assim, é um grande avanço. Como é uma matéria já publicada e reconhecida pela ciência, que é uma exigência para que seja incorporada aos procedimentos do SUS, hoje o presidente Bolsonaro... Inclusive na reconstrução de troca de sexo. Nisso também é usado, sim, até justamente a pele, né? Isso. A pele, viu? Tem mais. Não. Márnia Cultura. Gustavo Vitorino. Márnia Cultura. Claro que eu pensei besteira, não tenho nem dúvida disso. Mas Por falar em cultura, eu hoje estive no Instituto de Cardiologia e o do senhor Marni, no estacionamento que eu coloquei o meu carro, tem um fã neste programa, que não apenas é fã do Marni neste programa, como também na rádio, que chama Ricardo. Ele trabalha num estacionamento público, né, mas de uma empresa privada ali na Santana, e quando ele me atendeu, aí, tu és o modelo dele de jornalista e de homem culto. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, então fale. O Ricardo, é Ricardo ou Ricardo? Ricardo. Se fosse Vitorino, já chamava de Ricardo. Não, é Ricardo. Né? Ricardo, um jovem, muito bonito. Já que você falou nisso, eu quero mostrar para vocês esse presente maravilhoso da dona Marlene, a biografia ilustrada do Elvis Presley. Esse aqui, todo mundo quer olhar. Olha aqui, dona Magda, por favor, a senhora que tem mãos hábeis, né? Cada fotografia, 200 fotografias com a biografia do Elvis Aaron Presley, né? Era loiro. Era loiro. Como é que é? Love Me Tender. Love Me Tender. Ame-me com ternura, né? Calor, né? Mornamente tender, né? Azar! Então, muito obrigado, dona Marlene. Um presente. É uma trilhazinha pra ajudar. Olha aqui, ó, ele bem mais jovem. Ó. Ele com o Bill Haley. Ali ao lado do Bill Haley. Isso, seus cometas, Foi um grande sucesso a sua época, Around the Clock, né? É isso aí, tá lá com Rock Around the Clock, foi. Olha, e os dois de franjinha, hein? Em 1956, ele já incendiou a cena musical americana. Por isso, portanto, muitos jovens não têm a menor ideia de quem nós estamos falando. É verdade. Agora, ele era boa pinta, hein? Agora, ele era mais bonito que o Chicão Tofani. Não. Eu vi o livro de Chicão Tofani. Mas isso é fácil. Eu vi o livro de Chicão Tofani e eu chamo de empate técnico. Mas o que? Mas o comparado Tá falando técnico com com cara quem? que é craque mulher em Porto Alegre. E tem que comparar, porque não é justo. Não Quem pode comparar com o Zé Colmeia. Tem que comparar ambos na mesma idade, ambos na mesma década. Essa é a comparação. Você não veio trabalhar ontem? Ontem eu tive um problema. Foi lá no camarote do Grêmio, teu problema? Não, o problema é o seguinte, eu estou com problema nos olhos, através de uma sinusite, até está falando com a dona Marjana, eu vou ser o primeiro apresentador de TV na América do Sul, não, que eu vou usar um tapa-olho que nem pirata. Porque eu vou ter que fazer uma cirurgia nos olhos, com o doutor Ítalo Marcon, que é muito amigo, foi professor do teu esposo, da Carla. Ele teve que me clinicar hoje de manhã, porque eu tive mal ontem de noite com a sinusite, eu tive que ficar em casa. Não vi nenhum programa. O olho estava incomodando? Não sei por quê. Ninguém acredita. O olho incomodou. Com o tapa-olho aqui, aí. Chicão, eu acredito, mas foi uma grande vitória, né? Tu não vindo de tapa-sexo, eu já estou feliz. Chicão, o olho incomodou? Parou. Vamos vai levar um míssil, queridinho. Vai levar um míssil, calma. Queria mandar um beijo pra Gravataí, pra Dona Alice. A Dona Alice tem um fã-clube que se chama XT Club Fashion. É uma homenagem ao amigo Chicão Tofani, porque ela acha que Chicão Tofani faz um estilo Beverly Hills, Bruce Willis, Kelly Slater, Hollywood aqui. Bom, ele vai do Goiapoque ao Chuí. Sabe? Então, ela vê o programa por minha causa. Quando eu não estou no programa, não vê. E eu acho que o telespectador tem que fazer a mesma coisa. O dia que eu não estiver no programa, não vê. Porque não vai rolar nada aqui legal. Vai rolar só coisas copiadas. Comigo é coisa original. É coisa que vem. Que nem eu vou falar da minha manchete agora, que ninguém falou. Só falaram que o Grêmio ganhou da Católica. Ninguém falou que uma coisa inédita aconteceu no futebol. Todos os 4 times ingleses estão na final da Champions e na final da Europa League. Por que isso? E o mais rico não está lá, que é o Manchester United, e o melhor não está lá, o City.
Porque o futebol inglês terminou com Cartola. Tem dono, o negócio é dono. Conselheiro Cartola, isso aí fica em casa. Tem que ter dono. O dono tem investimento. Investimento tem que dar faz retorno. jogador, dá retorno e dá dinheiro e dá clube. E aqui no Brasil, dona Magda, está despertando um gigante que vai entortar com todo mundo daqui a 5 anos, me cobre aqui. Bragantino Red Bull. Que Deus te ouça. Porque a Red Bull, onde entra, ela ganha tudo. A Red Bull, ela transformou o Leipzig na segunda maior força no futebol alemão, que é o maior do planeta. A Red Bull enfrenta na Fórmula 1 com um orçamento igual a Ferrari e a Mercedes. A Red Bull, comparado com todos os times do futebol brasileiro, é um golzinho quadrado mequetrefe com uma Ferrari. Lá Ferrari, 388. Olha esse cantofone. Isso que está acontecendo no futebol. E o futebol inglês mostrou isso. E o meu time do coração venceu o Ajax ontem numa reversão muito grande, o Tottenham Hotspur, que eu fiquei muito feliz. Dona Alice, outro beijo para você. Muito bem. Mari, tu falava sobre o que mesmo? Tu concluíste? Concluí. Que o Vitorino quer trocar de sexo. Não é só isso. É demais Vamos falar uma coisa séria Só e uma para não sairmos do futebol, então, para esgotarmos o futebol, podemos esgotar só o futebol. Podemos esgotar o futebol, vamos lá. Porque ontem, primeiro quero me desculpar pela minha ausência, mas ontem um valor... Faz muito sentido. Tu não veio também hoje? Não, ontem eu não tive Não, mas ele Então não, mas ele foi nos jogos. Não, ele, com antecedência, ele pediu a dispensa. Por escrito. O que ele foi fazer Eu não interessa. adoeci, querida. Eu não fui a jogo. Eu não fui a jogo, eu não fui a motel. certeza que tu não Fiquei em tava? casa, num quarto escuro. Tem certeza que a que tu não estavas sinusite no não camarote? permite. Não vou a Mas o jogo. que eu achei maravilhoso é que tu tá bom da sinusite, eu quero esse teu Mas médico. a sinusite, ela é uma doença. Ficou que bom acho de que dá uma ontem dor pra de hoje, cabeça, isso é legal. Eu sei que é sinusite. Das faces do rosto. Seio da face. Seios da face, que inflamação. Contigo eu já tinha que ser fiz. uma coisa que tivesse seio, né? Seios da face. E lacrimeja o olho. Mas era Vamos parecido. lá, doutor Nos Gusto, de camarotes novo, lá, vamos tinha um continuar cara, falando e o Chicão tá fazendo estilo. Parou, Carla Krieger, não alerta os gansos. Olha, O Chicão tá fazendo estilo. E ó. Deixa eu voltar ao meu tricolor. Vai. Que ontem, dona Magda, servia ali o empate. Que não ficou mole ontem. Mas Que fez. isso? Mas o Renato falou O 37 vezes. Mas dona Ana. Que deu Mas mole, o que que deu é mole. isso, mas dona Ana? Ontem o endureceu. próprio técnico do Grêmio falou 37 vezes na coletiva dando mole. que deu mole. E ontem, dona não deu mole. Não deu mole. Não, voltando. Linkando os assuntos, voltando. entendeu? Terceira vez que eu tento iniciar uma matéria. Não vai rolando. Não. Dona Vai, Magda, fala, servia gasta um muito. empate, mas era um jogo extremamente tenso. O Grêmio. Olha aqui, gente, o programa tem O uma Grêmio hora e fez meia, 1 a vocês 0. não se façam O Grêmio de loucos, fez né? 1 a Chega 0. as loucas que me incomodaram. Mas se o Universidade empatasse ao longo da partida, Foi o Grêmio 2 a 0. estaria fora. Sim, o jogo estava 1 a 0. O segundo foi ao final, dona Ana. Enquanto estava 1 a 0, se o Universitário fizesse um gol, o Grêmio estaria fora da Libertadores. Felizmente, então, no segundo tempo, para alívio da torcida gremista, 35 mil presentes lá, o Grêmio passou, dona Ana, e conseguiu ser a única equipe que nos últimos 5 anos, por 5 vezes, passou para as oitavas de final. Isso que deu mole. Isso que deu mole, eu fico imaginando. Mas é importante, o Grêmio, o Renato conseguiu passar ao grupo um senso de responsabilidade, aquelas críticas que fiz aqui de buracos no meio de campo, muito espaço, um esquema desorganizado. O Grêmio se fechou, tirou todos os espaços, chegou com muita volúpia à frente e fez uma merecida vitória. Agora vamos às oitavas de final. O sorteio acontece segunda-feira, Grêmio e Inter participam. Vamos saber quem serão os adversários da dupla Grenal. Já que os números estão na frente aí de todas essas coisas, fala, Roberta, por favor, fala quanto tu quiser, fica à vontade. Eu posso até sair isso. Não, Deus o livre. Magda, na verdade, o que acontece? Pela 9ª vez, o Copom, que é um grupo que é dentro do Banco Central, que se reúne para determinar a taxa de juros básicos do nosso país, se manteve em 6,5% ao ano. Essa taxa de juros, lá em 2015, estava na faixa de 14%. Quer dizer, já houve uma melhora muito grande. Isso por conta dessas novas políticas que o nosso Banco Central, desde que mudou para o governo Temer, nesse sentido, a equipe econômica do governo Temer, do Banco Central, fez um trabalho muito correto. 6,5%, aí a gente vai e observa. Cartão de crédito, os juros do cheque especial, fazer um empréstimo no banco, quer dizer,
que está acontecendo, afinal de contas, que para o consumidor que precisa, infelizmente, utilizar desses recursos, o dinheiro está tão caro? Inclusive do empréstimo consignado, que é esse empréstimo que a gente desconta da própria folha. É muito caro. Qualquer dinheiro que tenha um percentual de 20% de custo ao ano é muito caro, acima de 20% ao ano. E aí, escutando analistas, eles entendem que existem 3 fatores principais para que esses juros, afinal de contas, não baixem. O que eles dizem é que há uma concentração bancária absurda do nosso país, né? Segundo aspecto, eles dizem também que por nós não termos esse cadastro dos bons pagadores, mesmo as pessoas que conseguem a duras penas cumprir com as suas obrigações e pagar em dia, eles ficam na mesma cesta daquele pessoal mais inadimplente que não consegue honrar as contas e que aí eles precisam ter um custo de dinheiro mais caro para já estar embutido o risco da inadimplência. E uma outra questão que eles apontam é que há muitos tributos que são inseridos pelo caminho que esse dinheiro gera. Porém, há uma saída. Eles entendem que no momento que houver essas financeiras tecnológicas, chamadas fintech, aonde através da tecnologia esses custos são muito mais baixos e o dinheiro fica mais acessível para os consumidores no Brasil, isso vai criar uma competição entre bancos. E também é o lado bom desse cadastro de bons pagadores, que tem as suas coisas boas e lados ruins dessa questão. Então, fica aí essa percepção, né, e esse cenário. E eu gostaria, então, só de concluir dizendo que a Bolsa hoje teve uma marca bem interessante. Pela primeira vez, a marca histórica de 1 milhão de investidores, pessoa física. 1 milhão de investidores, pessoa física, na Bolsa Brasileira. Isso é uma notícia que mostra que quem tem um dinheirinho, quem consegue guardar um dinheirinho, está percebendo que deixar na poupança não é vantagem, deixar parado na conta corrente menos ainda nos bancos, deixar em casa também não é um bom negócio, vale a pena correr um certo risco, né? Para isso tem que cuidar muito as corretoras, buscar uma boa corretora de valores é fundamental. Essas corretoras têm técnicos que podem orientar e explicar como é que faz. E também, né, Magda, tem que ter muita calma, muito jogo de cintura, porque é uma roleta russa com... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sim. Para vocês, talvez, não sei se tu ou alguém. Que dinheiro que a gente tem que ter para aplicar? Existem aplicações hoje, a Roberta é aficionada pelo mercado de ações, eu não gosto do mercado de ações. A melhor aplicação hoje, na minha opinião, em termos de segurança e de rentabilidade, são letras imobiliárias, títulos imobiliários. Hoje, na minha opinião, a melhor aplicação, mas tem que sentar na frente do gerente do seu banco e negociar. Porque, qual é o melhor investimento? Títulos imobiliários. Títulos imobiliários. Porque o que acontece? Tem mínimo? É lastreado em financiamento de imóvel. Tá, mas tem mínimo para aplicar? Normalmente é a partir de R$5 mil. Não é. Mas Não é. Dona Magda, Acho que o Gustavo não concluiu. Desculpa. Concluiu? Não, é que esses títulos imobiliários, eles têm um lastro de garantia, porque são financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário tem um imóvel como garantia. Aliás, eu tenho uma notícia para dar aqui que é bem sacudida. Depois pra gente não misturar os assuntos. Depois eu vou falar. Eu só queria, porque a doutora Roberta, ela deu uma explicação técnica para que nós entendamos um pouco, mas, na verdade, isso é o que dizem os bancos, o que não condiz com a realidade, né? Primeiro, já dei aqui que das 5 maiores lucros do país, 3 são bancos. Portanto, se há alguém que não está com problema de lucro, é banco. Né? Então, se alguém está ganhando, é banco. Então, vamos dizer, se há alguém que está ganhando dinheiro, é isso. Segundo, eu não sei que risco é esse se eles emprestam o dinheiro da gente mesmo. Porque a dona Carla, que não precisa de dinheiro, ela recebe, deixa o salário na conta lá e o banco vai a 0%. E aí o banco vai lá e empresta para a doutora, para o Ruschel, que precisa, e eu uso o cheque especial e eu pago 13%. Ou seja, 13% em 6 ou 7 clientes usando o meu dinheiro, né? Não preciso pagar porque o lucro que as pessoas que tem numa simples operação de 13%. Então, o que ninguém responde, Roberto, nenhuma autoridade já trocou governo, troca ministro da Fazenda desde que eu conheço por gente, ninguém explica por que a poupança paga 0,6. Se tu pega uma quantia, 0,40. se tu pega uma quantia, Mário, se tu pega R$1 milhão e vai tentar negociar um CDB, o gerente olha assim, vou conseguir para ti 0,6.
0,8, como se tu fosse o cara mais... Eles não conseguem te dar 1%. Como se estivesse fazendo para ti grande como coisa. Se estivesse fazendo, eles não conseguem te dar 1% numa aplicação de R$1 milhão. E aí, se tu entra no cheque especial um dia... tu paga 13%, 14%. Roberto, isso ninguém explica, Roberto. E eu não vou cobrar de ti, evidente que tu não é responsável por isso. E mais, né? Porque senão parece o nosso telespectador que está ouvindo aqui, parece, não, eles cobram 14% porque eles precisam para pagar o custo. Eles não precisam de nada. Não. Eles sim não precisam de nada. Não, e até porque assim, ó, eles ganham dinheiro, o banco ganha dinheiro com tarifas, serviços e seguros. Não importa, ele não ganha dinheiro se ele vai realmente emprestar esse dinheiro a 10%, a 20%, a 100%. Então, mais uma justificativa que a gente não consegue justificar essa alta. O que está acontecendo? As pessoas estão precisando de dinheiro. Estão precisando de um dinheiro que possa honrar para circular, até para a economia andar. E eles ficam concentrados. Então, isso prejudica o nosso crescimento, em última análise. Porque as pessoas, às vezes, não têm dinheiro, precisam recorrer. Por que aumentou tanto o crédito consignado? O que é o crédito consignado? É aquele crédito que os aposentados conseguem tirar por uma taxa de juros mais baixa, que pessoas que têm estabilidade no emprego, como os funcionários públicos, eles conseguem e que cai direto na folha. Eu fiz um levantamento, eu tenho esses dados da questão dos valores, Roberto, do percentual. consignado, que é um crédito, por isso que a palavra é consignado, ou seja, risco é zero. Esta operação é risco zero, porque ela é descontada de uma folha de pagamento paga pelo próprio governo. E eles conseguem cobrar 2,5%. Não, e mais, não, é mais. Eu fiz esse cálculo porque assim, ó, Ruschel, na verdade, o crédito consignado exige uma organização financeira pelo seguinte, tu vai diminuir o teu salário mensal, porque isso aí vai cortar direto da folha de pagamentos. Para funcionário público, a taxa de juro, a mais barata do mercado, 23%. Para aposentados, 26%. E para trabalhadores da iniciativa privada, o crédito consignado está em 39%. É muito caro. É muito caro. É muito caro. Para uma situação em que a gente sabe que esse crédito consignado, muitas vezes, é aquele aposentado que vai ajudar a família. Que tem um filho que ficou desempregado, ele pega esse dinheirinho para ajudar nas contas básicas de 13 milhões de famílias. Vamos imaginar o que significa isso, o contingente. Quer dizer, os bancos precisam colaborar. O nosso telespectador comentou aqui, deu uma sugestão, deu a sua opinião de que investir em terrenos é uma coisa muito boa, melhor do que botar dinheiro em banco. Não, eu discordo dele. Eu discordo dele porque o investimento direto em imóvel hoje não é um bom negócio. Não é imóvel. Terrenos. Pois é, o terreno é sim, mas não é tipo de imóvel. Sim, mas é uma coisa é característica de um imóvel. Né? Mas eu não acho um bom investimento. Eu acho que o título imobiliário ainda é o melhor. O que eu quero colocar para vocês em relação a isso que a Roberta e o Ruschel falaram é o seguinte: o Brasil está sofrendo um mal gravíssimo que nações de primeiro mundo já enfrentaram por um curto espaço de tempo e pulverizaram isso. O Brasil está na mão de 5 bancos. 2 bancos públicos e 3 bancos privados. Esses bancos detêm 96% das operações do país. Esses bancos detêm 87% da liquidez, ou seja, o dinheiro que circula no Brasil. Se isso não é formação de cartel, é, no mínimo, uma barbeiragem do Banco Central e do governo brasileiro. Vai intervir no mercado. Não, a questão não é intervir no mercado, a questão é criar regras claras, imutáveis, que beneficiem a criação de instituições financeiras. Por exemplo, por que o Sicredi cresceu desse jeito, se tornou uma instituição respeitada, enfim? Porque virou uma alternativa a esses grandes bancos. Resultado, o Sicredi não para de crescer. O governo tem que incentivar a criação não só de cooperativas de crédito, mas de instituições financeiras que possam oferecer condições diferenciadas aos seus associados. A fintech também. Tem que criar isso. Agora, o que se viu ao longo dos últimos 20 anos é uma centralização de bancos. Magda, você só tem 5 ou 6 alternativas no Brasil. Não tem muita o Rio Grande do Sul ainda tem o Banrisul, mas os outros estados, já tá pela você bola não tem 7. para onde correr. Você é Bradesco, Itaú, Santander. Os bancos estaduais fecharam todos. E ao mesmo tempo... Banerj, a gente acompanhou o Banerj, foi terminando o Banespa, foram terminados todos os bancos. Porque o Chico Tasca do Banespa me ligou agora, mandou aqui que a revista Press selecionou 16 personalidades de Porto Alegre, escolheu os melhores lugares para comer. E a Magda estava entre as 16. Elegeu o Barranco, a minha casa. Ou seja, eu estou dando uma notícia importante, a notícia que a gente já deu ontem, o cara interrompe a notícia importante. Mas eu não estava no programa besteira. Devia ter pelo menos assistido. Não podia estar doente, estava no leito doente. Estava com problema do olho. Problema do olho. Qual dos 3? O Auro, olho Gustavo que tu tá... Vamos falar
falar de uma coisa. Atenção, presta atenção. Agora nós vamos tudo baixar as orelhinhas. Eu quero dar uma dica para todos vocês. Uma dica para você que quer presentear a sua mãe ou alguém muito especial neste Dia das Mães. Eu quero fazer um convite. Conheça a Saaf Decoração e Presentes, que fica em Canoas. Neste sábado, a loja estará aberta com muitas novidades em presentes. Veja só. A Saaf fica logo ali, em Canoas, ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Tem lindas fontes iluminadas, tem também uma nova linha de cerâmicas peroladas, além de peças em cerâmicas das mais simples, ou seja, das mais simples às mais sofisticadas em vários tamanhos, cores e modelos. Fica o convite para você conhecer o setor de quadros pintados à mão. É muito bonito, até porque também são peças exclusivas, um quadro mais lindo do que outro. E, sem dúvida alguma, vale a pena você conferir. Uma linha lindíssima de arranjos e flores permanentes, vários tamanhos, e tudo que você precisa está em pronta entrega. Então, já sabe, uma ótima dica nesta sexta e neste sábado. Aproveite as novidades da Saaf Decoração e Presentes. O endereço da Saaf em Canoas, bem ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre, ok? Não deixe de conferir Saaf Decoração e Presentes. Não esqueça esse nome. Carla Krieger. Vamos então ao Supremo mais uma vez. Ontem a gente já deu uma notícia do Supremo que nos deixou triste e hoje mais uma notícia. Na verdade, nós já sabíamos que isso ia acontecer porque a votação já estava adiantada. Mas Luiz Fux tinha pedido para olhar o processo estava suspenso por uma decisão de um outro ministro dentro do STF. Eu me refiro ao indulto natalino que foi feito pelo presidente, na época, Michel Temer, em 2017, que nós já falamos muito nessa bancada, da benevolência dele, inclusive com aqueles que cometem o crime do colarinho branco. Então, o Supremo hoje decidiu, por 6 votos a favor e 4 contra, que o decreto, que o indulto natalino está valendo de 2017. Votaram na sessão a favor do indulto a Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Celso de Melo e hoje Dias Toffoli. Então, Por que eu não tô surpreso? Não, mas a Rosa É a mesma coisa. Ah, Rosinha... Votaram contra o indulto Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, retornar, né? Luiz Fux, para que ficasse suspenso, para que não tivesse validade o decreto, e Carmen Lúcia. Bem no dia que Michel Temer se entrega à polícia, ele e o Coronel Lima, nós demos a notícia ontem, né, que saiu a decisão de que eles deveriam se entregar e cumprir, então, prisão preventiva. Então, mais uma notícia para que aqueles crimes do colarinho branco, aqueles que são cometidos sem grave ameaça, isso e aquilo, tenham a pena, não é a pena reduzida, é o cumprimento da pena de forma mais benéfica. Cumpre menos tempo e depois já progride de regime. Então, é mais uma notícia triste que a gente precisa dar para a sociedade. A gente tem outras, né, na bancada no dia de hoje. Nesse próprio processo, ele teve 32 milhões bloqueados em seus patrimônios. Exatamente hoje. E este não é o que nós... Indisponibilidade de bens também. Este não é o que nós noticiamos a semana passada, que foi a sexta. Esse é o dos portos. É o quinto processo. São bilhões, né? Exatamente. Aí nesse ele teria recebido uma propina direta de um milhão de reais. Então, eu só quero separar os processos, porque esse é o quinto e não a sexta ação penal que nós trouxemos a semana passada. Fala, Gustavo. Eu quero dar uma notícia na esfera bancária. A gente estava falando ali, até vai ser interessante, porque o Ruxa, como advogou muitos anos nessa área, pode, de repente, opinar melhor sobre os aspectos jurídicos. É o seguinte, em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, Austrália, Japão, eu peguei 4 exemplos, o quarto me fugiu, desculpem, mas são vários países de primeiro mundo que utilizam esse tipo de mecanismo. A previdência social em países de primeiro mundo, ela não é tão benevolente quanto é a brasileira. E as pessoas precisam, ao longo da sua vida, pensar no processo de envelhecimento e especialmente na sua renda na última fase da sua existência. O governo brasileiro estuda adotar aqui
uma regra que é comum em países europeus e nos Estados Unidos, faz muito sucesso desde 2008, aquele famoso estouro do subprime, que deixou muita gente desesperada. O governo conseguiu contornar criando essa alternativa que, na verdade, foi copiada do Canadá e de países europeus, que é o seguinte, a hipoteca reversa. O que é a hipoteca reversa? O senhor Chicão Tofani não é casado, não tem filhos e está preocupado com a sua velhice. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua mansão no Morro Santa Teresa de 3 milhões de reais, vai chamar o banco e vai dizer, escuta, quanto vocês vão me pagar por mês para ficar com essa mansão quando eu morrer? Pode parecer chocante, mas é uma hipoteca reversa. Ou seja, você entrega a casa aos herdeiros e o banco tira aquilo que lhe pagou até a sua morte. A casa continua sendo sua até você morrer, o seu imóvel continua sendo seu até você morrer e depois de morto, então, o banco se reserva o direito de vender o imóvel, seja por leilão ou valor de mercado, e o que sobrar da dívida então entregue aos herdeiros legais, os herdeiros necessários. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas o Chicão pode viver mais 24 horas ou pode viver mais 24 anos. Não importa, o contrato vai prever essa periodicidade e vai prever a renda. O Chicão vai dizer, olha, eu quero 5 mil reais por mês. O banco todo mês vai disponibilizar para o Chicão 5 mil reais e essa casa fica hipotecada para o banco, porém será de propriedade dele até ele morrer. Quando ele morrer, o banco se reserva o direito, então, de vender a casa e retirar o valor desse financiamento. O governo estuda isso e pode anunciar até o final de junho um projeto liberando para bancos e instituições financeiras a criação da hipoteca reserva. Reversa. Posso entrar nessa operação? Pode. E é um negócio maravilhoso, porque o sujeito pensa ajuda assim... muito aposentado. Sim, tem muito aposentado que tem uma negócio. casinha, um imóvel até interessante. O sujeito tem 75, 80 anos, está ganhando uma mixaria do INSS, R$ 1.500. Aí ele pensa assim, eu vou pegar mais 2 mil, 3 mil por mês do banco, quando eu morrer o banco faz o que quiser com essa casa. E o banco paga o PTU? Não, você vai pagar tudo. Então, problema. Já quer fazer vigarista com o banco. Já quer fazer vigarista com o banco. Inventa, porque depois as pessoas confundem o que ele disse com o que Mas eu disse. gostei dessa Dona Magda, eu só quero lembrar que essa hipoteca... É sério o assunto, é sério. É muito sério esse governo vai assunto. anunciar Que nós trouxemos a semana passada com umas 7, 8 medidas implementadas pelo governo e essa é a principal delas, porque o objetivo é injetar dinheiro na classe média, no trabalhador, e esta é a maneira mais rápida e fácil, porque tu tens o imóvel, tu tens a tua hipoteca, tu passa a ter uma renda mensal oportunizada pelo banco e na verdade é como se tu fizesse uma venda adiantada da tua casa. Mas como é que o banco avalia a renda que ele vai te pagar? Vai ter planos, que tu assinar. Tem planos. Vai ter planos. Olha, tem assim, tu vai dizer o que tu queres. Como é tudo. Tu vai dizer quanto tu quer por mês e o banco vai estabelecer um plano. Olha, o senhor quer 5 mil reais por mês, então o senhor terá direito a 2 milhões nos próximos 15 anos. Isso. Tá bom? Tá bom. Se tu morrer antes, vale a dívida até você morrer. Gustavo, deixa eu só fazer para ele que talvez tenha maior compreensão. Pessoas... A única diferença é que ao invés, por exemplo, qual é a hipoteca normal? Eu vou no banco e digo que eu tenho um imóvel quitado, me dá R$1 milhão e o imóvel fica quitado. Hoje é diferente. Ao invés de dar o 1 milhão, ele vai te dando prestações. É por isso que ela é reversa, é por isso que ela não é hipoteca tradicional, né? Eu achei uma maneira muito inteligente de dar subsídio, dar capital e para ti, tu não te desprende do imóvel, tu não fica sem imóvel, tu fica garantido até morrer e toda essa operação terá um seguro também, né? Na verdade, a melhor garantia que o banco tem é o imóvel. Você não pode vender o imóvel, não pode transferir, quer dizer, pode vender o imóvel, transferir, mas você tem que pagar a sua dívida até aquele momento. Então, eu achei bem... É um jeito de injetar dinheiro. É um jeito de injetar. Tira um pouco de dinheiro dos bancos e coloca um pouco na mão dos velhinhos, aposentados, aqueles que precisam. Agora, é fundamental... Não, só para dizer, Vitor, é para qualquer um, né? Deixa bem claro. O Chicão não é um velhinho aposentado. Não precisa estar aposentado. O Chicão pode fazer. O Chicão tem uma casa que Ele pode fazer, não tem herdeiro. Pode, mas pode. Mesmo que tivesse, Chicão, que tivesse, tem a tua casa aqui. Pois não dá. Não, eu quero só que um fale, porque senão Tá, eu só quero então, porque o Vitorino fez uma brincadeira, poderia dar uma distorção. Vamos não é só para velhinha, pois é, qualquer pessoa que tenha um imóvel quitado procurará uma instituição financeira e poderá fazer a hipoteca. Eu vou procurar o Vitorino. Muito justo.
Muito justo, muito Vou justo. chamar a Carona hoje, viu? Bom. Olha aqui, ó, eu quero fazer duas coisas. Uma, mandar um beijo para o João Ricardo e para a Cristiane. Eles moram em Gravataí e a Cristiane trabalha no Instituto de Cardiologia. E hoje ela me disse, o Chicão esteve aqui ontem, disse que ia mandar um abraço para mim e para o meu marido, não mandou, então agora tá aqui, ó. Tô fazendo as palavras do Chicão. Mas eu quero, na verdade, dar uma notícia a vocês muito, muito, muito importante. Preste atenção, você que tem perda auditiva ou que tem perto de você alguém que tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? Eu estou falando da Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, parece que você não ouve, aí aumenta o volume, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. E o número é muito grande de pessoas que não se adaptam. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito séria. E ela pode acelerar, inclusive, a perda da memória e o declínio cognitivo do paciente. Portanto, se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a clínica da audição. Você começa ligando para o número 3061-7373 e agenda a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Você não pode perder esta oportunidade. Ana. Bom, vamos falar agora do COAF, que é um assunto que vem causando mobilização através das redes sociais. As pessoas estão muito indignadas, porque hoje na comissão mista que aconteceu no Congresso entre deputados e senadores que votaram, então foi aprovado que o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele saísse então da pasta da Justiça, que era a responsabilidade do Moro, e fosse para a pasta da Economia, que é a responsabilidade do Guedes. A aprovação ela aconteceu por 14 votos a favor da mudança contra 11 votos que foram contra. E justamente o órgão ele atua para combater justamente aquelas coisas de lavagem de dinheiro. E o próximo passo agora do Moro, e parece o que foi que pesou bastante na decisão de muitos senadores e deputados, foi o ponto que ele iria agora investigar as milícias, que justamente era o que muitos falavam. Se encontrar o dinheiro, se rastrear o dinheiro, como ele é lavado, a gente vai chegar na base, na fonte onde acontece o crime. Até essa medida provisória que ela trocava, então, o COAF para a Justiça, antes ela era responsabilidade justamente da reestruturação, uma medida provisória do governo, que ele era do ministro da Fazenda, o COAF foi para o Moro, porque eram uma das solicitações do Moro, porque assim ele ia conseguir continuar investigando a corrupção. O próprio Moro se manifestou na tarde de hoje, ele falou que é uma medida positiva, vai atrapalhar um pouco o processo, as investigações, mas ele disse que sempre o governo trabalhará sim para reforçar o órgão, porque é um órgão enxuto, mas que traz muitos resultados. Essas foram as palavras do Moro, mas a gente sabe que internamente foi uma frustração, porque ele era aquele que ia à frente dessas investigações, porque ele falava que só assim seria possível acabar com a corrupção. Carla, nós debatemos essa matéria. Seria a Ana. Não, Carla, nós debatemos a matéria. Dessa vez eu não errei, dona Maria. Não, eu estou muito atento. Vão me achincalhar de novo, que eu interrompi. Eu estou muito atento. Não me chamo Carla, eu estou muito atenta. Não, nós é que eu deixei a discussão para eles, porque eles falaram com tanta propriedade que eu me senti um pouco intimidada. Não, a Carla pode enriquecer o debate, porque ela me contraditou com muita propriedade, porque eu quis fazer uma alusão, dona Maria. São 9 partidos. Nesses 14 votos estão representados 9 partidos que votaram assim. Isso me pareceu, Carla, uma falta de articulação ou um aviso. Dentro daquilo que os partidos têm ameaçado o governo, têm chantageado, têm sinalizado. Então, quando eu fui olhar e vi 9 partidos representados nesses 14, me pareceu exatamente isso. Tipo assim, olha aqui, ó, depois vai ser votado na Câmara do Senado. Então, já viu como é que foi aqui. Se não fizer uma negociação, se não acertar a questão do ministério, se não questar a questão dos cargos. Então, me pareceu muito mais uma chantagem, já que ela não é uma votação definitiva, dona Ana, é uma votação só da comissão especial. Eu levei por esse lado, embora tenha votos divergentes. O partido MDB, por exemplo, não votou contra,
né? Votou a favor e votou contra. Tem 2 votos, um de cada lado. Então a gente não pode, por exemplo, colocar o MDB como o que o partido determinou que fosse votado na comissão. Eu acredito que signifique uma perda muito grande, uma derrota para o governo muito grande, porque, como a Ana disse, o ministro Sérgio Moro estava contando com isso e a própria sociedade estava contando com isso. Acredito que ele até, claro, não vai estar no guarda-chuva dele, mas vai estar no guarda-chuva do Guedes e tenho certeza que a equipe vai se manter, porque ele fez um trabalho bom desde que assumiu, já, né, investindo nessa equipe, porque realmente é um setor muito importante. Mas algumas pessoas comentavam que era o Centrão que estava fazendo tudo isso. Não, é a oposição mais o Centrão que se uniram dessa vez. A oposição e o Centrão, PT, inclusive, né, o Partido dos Trabalhadores. E acredito, Ruxa, que além de ser uma chantagem, também tenho medo de alguns políticos de que realmente o Sérgio Moro continuasse com o trabalho que vinha fazendo e que chegasse talvez nas milícias. Que a gente sabe que é um calcanhar de Aquiles de muitas pessoas e que elas não querem que isso continue e que vá para frente. É claro que esse projeto ainda pode modificar dentro do Congresso, né, no Senado e na Câmara de Deputados, mas num primeiro momento me parece uma importante derrota do governo. É que hoje o governo sofreu uma série de baixas e derrotas, por assim dizer, porque o que muitos criticam é que parece que ele não formou uma base, ele não tem uma estrutura básica de quem está a favor e quem está contra. E justamente por ele não ceder, o Jair Bolsonaro e os seus aliados não cederem em situações importantes, como é de cargos, assessores, o que a gente fala da velha política que tanto o Jair Bolsonaro criticava, ele falou que não vai fazer isso, mas não fazendo isso, ele sofre constantemente essas pressões e essas derrotas, porque o COAF é uma derrota porque o Sérgio Moro ele estruturou o seu governo e como ele iria fazer o seu projeto estruturando que ele teria sim comando sobre o COAF e que assim as milícias também poderiam ser de alguma forma controladas e investigadas. Mas infelizmente isso agora parece, claro, vai passar ainda por outras instâncias e por uma análise do próprio texto, mas ainda, né, já é um sinal amarelo, como a Carla falou. Agora, esses que votaram contra o Sérgio Moro para tirar o COAF dele, esses estão pedindo uma investigação. É verdade. É uma meia-culpa, né? O tal de Centrão esse... É uma meia-culpa, né? O tal de Centrão esse, que é liderado pelo PP e pelo PR, são os 2 partidos que lideram o Centrão, mas tem gente de todos os partidos, né? Tem gente ali do PT, do MDB... PP, PSD, tem gente que tem MDB... Esses 14 que votaram, eu quero ser mico se botar uma investigação da Receita Federal em cima deles, não vai achar gato morto na tuba. E justamente porque, na minha opinião, confessaram. Eu também acho. Confessaram escancaradamente. Olha, a gente tá com o rabo preso. Ponto. E agora também a Receita Federal perde poder de investigação também, né? O que acaba prejudicando ainda mais, então só agrava que assim, eles estão atestando a culpa. Mas, Ana, olha bem, eu acho que ainda não é uma derrota, é uma derrota inicial. Claro. Mas eu acho que não é uma derrota definitiva. Se perdeu uma batalha, mas não se perdeu a guerra. Eu acho que o governo vai fazer um trabalho forte em cima do governo. Mas tá difícil, tá difícil o governo fazer um trabalho forte, porque ele não tem representantes fortes dentro do Congresso. Você sabe quem é o maior representante do Centrão e dessa turma que quer tirar o COAF? O próprio presidente da Câmara Federal, Rodrigo Garcia. Você sabia que eles fizeram uma reunião de madrugada? Ele sim é forte. Sim. Só que brigou com o presidente. Porque ele... Se desentendeu com o presidente, se desentendeu com o Sérgio Moro. Dona Gara, por isso que eu quero reiterar, para mim me pareceu aviso. Quando eu representei aqui 9 partidos, é muito plural. Eu fui olhar de esquerda, só tem 2, PT e PDT. Né? Os outros 7 ou são Centrão ou são os próprios partidos. Isso aqui que eu acho importante. É um aviso mesmo. Lógico que na votação quem vai decidir é a Câmara, né? Porque a votação, isso aqui é só a votação da comissão. Mas por isso estão usando essa preliminar, como já fizeram na comissão, na primeira, na CCJ, lembra? Também foi assim, também foi tudo tentando negociar, tentando ter vantagem. A opinião pública precisa se posicionar. Agora, a opinião pública precisa saber, e buscar essa informação, quem são aqueles que votaram contra o Moro ficar com o COAF, aqueles que votaram a favor. Acho importante também a gente colocar aqueles nomes também dos partidos que se posicionaram a favor do juiz Sérgio Moro, como, por exemplo, o PSDB, o Podemos, o PSL, a Rede, Cidadania, foram partidos que com os seus... o MDB também, com um representante de um lado e de outro, enfim, são partidos que ficaram a favor do COAF com
com o ministro Sérgio Moro. E não satisfeito, dona Carla, para terminar a notícia, no mesmo pacote, deram uma entrada lá, dona Magda, e ainda tiraram o poder dos auditores fiscais. Por 15 a 9, né? Por 15 a 9 eles entraram, eles botaram uma coisinha lá e tiraram o poder fiscal. Então o auditor fiscal só pode controlar imposto de renda e coisa, ele não pode mais investigar, não pode fazer mais nada. Por 15 a 9 tiraram os auditores fiscais. Aí tá havendo uma mobilização muito grande, até o Ministério Público, os auditores fiscais, os representantes, todos estão fazendo uma mobilização para reverter isso, porque esse é tão escândalo quanto tirar do Moro o COAF. Muito bem. Olha, o senhor Fernando Correia diz o seguinte: Magda, assistiu o programa ontem e não vi nada demais, mesmo porque sou igual a você. E não sou suspeito de dizer isso, porque não concordamos em quase nada politicamente. Fernando Correia, de Caxias do Sul. Vitorino. Eu tenho uma notícia, aliás, é muito mais do que uma notícia, um conselho ao torcedor do Grêmio. Você sabia que você tem inúmeras vantagens em assistir aos jogos oficiais do Tricolor de camarote? O pacote de contratação anual foi pensado especialmente para você, empresário, que gostaria de proporcionar momentos inesquecíveis para os seus amigos, parceiros de negócios e colaboradores. É uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Você tem a possibilidade de customização e exposição da marca da sua empresa, oportunidade de realizar reuniões em horário comercial mediante agendamento, uma vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos, amplo espaço interno mobiliado, TV a cabo, Wi-Fi grátis, serviço de alimentação e bebidas mediante contratação, claro, além de atrações promovidas pela Arena do Grêmio em seu espaço VIP. Adquira o seu pacote pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br ou pelos fones 51, que é Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. Dona Magda, eu vou falar de uma amiga minha que saiu de São Leopoldo, na época da Factory, até está no nosso livro, e foi para São Paulo, Rio, por ser uma mulher linda, uma grande atriz hoje, a Michele Poligamia. A Michele Poligamia está em Estância Velha esse final de semana, fazendo um curso muito legal. Como você usar o story no teu business pessoal, Ruxo, e também no negócio. É uma das grandes ferramentas hoje na internet, é o story. E ela ensina isso de uma forma bem simples, que eu não sabia mexer em história, hoje já sei, sabe? Mas vocês fazem um curso mais barato e mais perto com a Ana. A Ana sabe. A dona Ana é muito boa. A Ana Michele está lá em Estância Velha amanhã, está no Instagram, Projeto Atriz, que é uma mulher que já que você está com a palavra, Chicantofani, a dona Lídice Fonseca diz: estou sendo insistente, mas queria o livro do Chicão, mas estou aqui em Pelotas, como fazer? Obrigada, Lídice. Ela liga para o 999-710466 e entra em contato comigo e eu vejo a possibilidade de mandar para Pelotas. Exatamente. Muito bom. Tu acerta com ela o envio, e tal. Tá aí, dona Porque as pessoas falam muito. Por favor, só um pouquinho. Se ele está em livraria. Fala de novo. 999-710466. Pronto. Dona Magda, quando você vai, eu sempre repito isso, você quer comprar uma Lamborghini, tem que ligar para Santa Ágata, Bolognese. Quer comprar uma Ferrari, tem que ligar para Maranello. O meu livro é a mesma coisa, porque não é um livro comercial. Ele é vendido para pagar os custos dele, porque é um livro muito caro para realizar. E a tiragem é só 1.500. Está vendendo quase tudo e não vai ter mais. Porque eu não vou fazer uma segunda edição. Então é a oportunidade de você se ver numa festa, no livro que você envelhece. O livro fica bonito. Fale, doutor Vou mandar meu abraço aqui, dona Magda, que eu estive ausente. Depois eu gostaria de falar, porque eu não falei até agora. O Mário não falou. Não, tu já falou, Mário. Seu Mário. Não começa que a dona Coisinha, a dona Ciclaninha vão começar a me achincalhar. Depois começa a xingar a dona Magda. Uma vez. Então vou dar meus abraços ligeiros e depois pode xingar o Mário. Doutor Flávio Lemos, um ilustre colega advogado que eu reencontrei, matamos a saudade. Dona Luísa Minuzzi, que gosta muito da senhora, dona Magda. Ai, que amor, obrigada. Ela adora, pediu que mandasse todos os abraços possíveis. Beijo, e a dona Neila Kussler, não é Neila Ruschel, que é minha irmã, é a Neila Kussler, funcionária pública, que às vezes fica bravo quando se brinca com o funcionário público. Adoro o Gustavo Vitorino. Mas não tira os olhos aqui da televisão. Um abraço à dona Neila, então. Obrigado pelo Fala, Mário Barcelos, nosso rei, nosso filósofo. O time do Nietzsche jogou hoje, o Eintracht Frankfurt. Eu sou apenas uma pessoa que gosta de ler um pouquinho. Vamos lá. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jalvi Machado,
de Montenegro, excelente, maravilhoso radialista que nos assiste todos os dias. Eu tive uma noiva em Montenegro. Lembrando do grande Sócrates, de quem eu sou fã de carteirinha, das 3 peneiras de Sócrates: verdade, bondade e necessidade. Dentro da racionalidade de Sócrates, ele propunha algo diferenciado. E quando hoje eu ouvi a fala do ex-presidente Temer exposto ao opróbrio, quer dizer, ridicularizado pela população, sem nenhum poder político hoje, porque ele não é mais presidente, aliás, ele nunca, jamais teria poder político para se eleger presidente desse país, se elegeu vice por causa do conluio do PT com o PMDB. Quando ele diz, eu sou um operador do direito e eu tenho que me entregar para que não faça um espetáculo a respeito da minha prisão, e fez toda aquela churumela, né, que a gente está acostumado a ver de parte dos políticos absolutamente inocentes. Nos últimos 40 anos, foram roubados do Brasil 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 800 milhões de reais. Isso é uma coisa absolutamente... É uma excrescência praticada por esse senhor Michel Temer. Ele se diz inocente, o Coronel Lima, aquele também é inocente, todos são inocentes, todos, o Lula é inocente. Então, nós batemos hoje, pela primeira vez na vida, um recorde chamado 2 presidentes, dona Magda, na cadeia. 2 presidentes presos. Um condenado e o outro, com certeza, será condenado. Tá? Ele corre o risco de ficar 5, 6, 4, sei lá quantos anos na cadeia, o Michel Temer. Mas daí cumpre só um quinto da pena. Ter, né? Mas só o fato dele ter sido preso... Aliás, ele tem uma cela especial com 50 metros quadrados e mais ar-condicionado. Pô, o meu apartamento... Tá melhor do que muita gente. Melhor que eu. Muita Melhor. gente. 50, só um pouquinho. 50 metros... Não, a sua sala tem 100 metros quadrados, que eu conheço a sua Olha, sala. é isso. Quando eu comi aquele churrasco de coxinha. Aquele churrasco de coxinha lá. Tinha uma gata lá, uma mulher lá na área de Eu só serviço. quero encerrar, nesse momento que deixaram eu falar aqui, só quero encerrar dizendo o seguinte: Michel Temer, cada um constrói a própria cama. E o senhor construiu a sua cama, porque o senhor foi desleal, porque foi tudo planejado desde o primeiro instante que o senhor assumiu a vice-presidência para criar um factóide, alguma coisa para derrubar a Dilma Rousseff. Foi tudo armado. E quem arma vai viver um dia, vai cair na Arapuca. E o senhor caiu na Arapuca que o senhor próprio fez. Só para manter o telespectador informado, Ana Magda, ele foi preso novamente porque havia sido dada uma liminar e agora foi julgado, uma Câmara com 3. Agora ele é réu. É julgado a liminar, ele foi cassado. O relator havia dado a liminar. Ele foi julgado e por 2-1 o relator manteve o voto, mas os outros 2 votaram pela prisão. E ele já recorreu e já está marcado para a semana que vem a análise do STJ se dará ou não uma liminar para ele ser solto novamente. O ministro Prevento a Matéria, o ministro Antônio Saldanha, do STJ, o ministro não é tão polêmico quanto o Atié, viu? Porque o Atié, quando deu aquela liminar e soltou o Temer, todo mundo foi ver quem era o Atié. Eu aproveitei hoje e fui ver quem é o ministro Antônio Saldanha. Deus, coitados. E fui dar uma bisbilhotada na vida dele. Coitados. Amanhã eu conto mais detalhes sobre a vida dele. Mas a ideia... Para, Chicão, deixa eu terminar de falar. Eu só obti aqui o Cleiton Ponte. Não desvia, ele está falando uma coisa séria. Eu estou dando informação. Não Isso que o Marne falou, é importante porque o Michel Temer, ele responde a 6 processos, esse é apenas um deles, e tem mais 5 inquéritos. Ou seja, no total, ele pode acabar respondendo a 11 processos na justiça. E eu quero deixar bem claro... Só perde pro Sérgio Cabral. Depois o Sérgio Cabral não vai sair nunca mais. 40 e pouco. Não, já passou dos 20. Depois que você tem a primeira condenação, a segunda... Espirraram aqui, choveu. Vem com mais não sei o quê... Aí vem a terceira, vem a quarta, as condenações vão ficando mais rigorosas. Claro, ninguém fica no Brasil mais de 30 anos na cadeia. É uma lei de Jeca que nós temos lá. Mas o somatório das penas dificulta a progressão, porque a progressão é dada sempre sob a soma das penas. Então, ele pode... Olha, vou deixar bem claro, tanto o Lula quanto o Michel Temer podem acabar cumprindo os 30 anos da lei. Escapam porque são velhinhos só, e vai aparecer um juiz. Mas e aí o crime do colarinho branco, que diz que é 1/5? Sim, mas olha bem, somadas as vamos penas. partir do seguinte princípio. Somando as penas do Lula, dos 11, o Lula são 7 processos.
Michel Temer seriam, teoricamente, 11. Vamos dizer que o Michel Temer pegue 10 anos de cada processo, são 100 anos. A progressão dele de 1/5 seriam 20 anos. Ele tem 80? Vai morrer daqui um ano. Marcela. Não. Marcela vai pra Mas será pista. que vão julgar até lá? Vai pra pista, legal. O cara diz assim, eu sou o Cleiton, Ponte de São Leopoldo. Chicão, a boca do Vitorino é assim mesmo? Ou é estilo dele? Olha aqui, ó, eu quero voltar a falar. Cleiton, tem outras coisas. Parou, Gustavo Vitorino. Eu quero falar com vocês, lembrar mais uma vez que neste final de semana, neste domingo, nós temos o Dia das Mães. E quero aproveitar e dar uma dica para você que quer presentear a sua mãe ou alguém muito especial nesse Dia das Mães. Quero dizer a você que você deve conhecer a Saaf Decoração e Presentes. Ela fica em Canoas. E nesta sexta e neste sábado, a loja estará aberta com muitas novidades em presentes. Eu quero que vocês deem uma olhadinha aí nos presentes, na novidade, nas opções que vocês têm. Enquanto eu vou dizendo que a Saaf fica em Canoas, ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Tem, assim, entre tantas coisas, tem fontes iluminadas, uma nova linha de cerâmicas peroladas, além, claro, de peças em cerâmicas mais simples, ou seja, das mais simples às mais sofisticadas, em vários tamanhos, cores e modelos. Uma dica, conheça o setor de quadros pintados à mão, porque além de ser uma variedade muito grande, além de terem muita beleza, eles são peças exclusivas, é um mais lindo do que o outro. Vale a pena conferir. A linha lindíssima de arranjos e flores permanentes, em diversos tamanhos, uma variedade muito grande, e mais, tudo à pronta entrega. Então você já sabe, todos os caminhos vão lhe levar nesta sexta e neste sábado a Saaf para você aproveitar as novidades em decoração e presentes. Endereço da Saaf, Canoas, bem ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Não deixe de conferir. Lembre, é Saaf Decoração e Presentes. As manifestações aqui no Facebook primeiro. Sim. Elisete de Oliveira. Quem votou contra pode investigar. Esses cretinos estão com o rabo bem preso. Que vergonha esse país. Estamos desmoralizados, uma podridão geral. Já a Nelita Veronese diz: vários que votaram contra o governo sobre o COAF são investigados pela Lava Jato. O Dilon Camilo discorda, dizendo que o Sérgio Moro perdeu a credibilidade. O Dilon Camilo tem muita credibilidade. A Enara, mas é a opinião dele, ó. A Enara Bordim diz o seguinte: Carla, hashtag COAF com Moro. Vamos começar essa campanha. Adorei, Enara, Porto Alegre, vou aderir, Enara. E aqui no WhatsApp temos uma telespectadora, Pivica, que está de aniversário hoje, então os nossos cumprimentos, parabéns para ela. Foi o Roberto que pediu que a gente falasse do aniversário dela. A Cristiane Dias de Canoas diz: pessoal, existem títulos do Tesouro direto a partir de R$ 35,00. Bancos normalmente não oferecem bons investimentos, e sim corretoras de valores. De investimentos, o Vitorino não entende nada. Diz a Cristiane. A nossa telespectadora, já que falasse, a nossa telespectadora, Alzira Deber, também está de aniversário hoje, os nossos cumprimentos. Claro que o Vitorino é um gênio. Sim, mas ele vai investir como se não for via banco. Tá, deixa Todos os investimentos passam por instituições financeiras, viu, tio? Tá. A Eva. Gustavo Vitorino, por a favor. Jota da esquina. Por favor. A Eva, doutora Roberto, os bancos não perdem nunca e usam o dinheiro dos clientes e fazem aplicações. Boa noite, trabalho com crédito consignado. A média de taxa de juros ao mês para aposentado está em 1,99, diz o nosso telespectador. Para os funcionários públicos, também essa média. Para privado, em torno de 3,5 ao mês. Ainda é o crédito mais consistente, diz a Márcia de Estância Velha. Beijo em todos, parabéns pelo programa, etc. Que é garantido. Né? E aí, por fim, Chicão Tofani, levaste um puxão de orelha de um telespectador. Se não levou da bancada, levou de um telespectador. Carla, que prepotente é o Chicão, e ninguém de vocês reagiu. Dizer para quando ele não estiver, não dá para assistir, foi demais, diz a Ângela do bairro. A gente não leva mal, a gente brinca, até porque a gente sabe que não é verdade. Paulo Sérgio disse que é verdade. Não, que isso! Aos O programa ignóbeis, perde a graça. aos ignóbeis, o silêncio é ensurdecedor. Olha aqui, ó. Paulo Sérgio disse que eu sou o melhor da bancada, cara. Pra ti também ele disse isso? Que eu sou o melhor da Ele disse pra bancada. mim, ele disse pra Roberto, Não, ele disse pro disse Vitor. que
Opa! Diz Não, que o Vitorino tem não, ciúme ele de mim. diz que a Roberta é muito melhor Diz que o sonho do Vitorino é me pegar. Ele Tá, quer ser vocês não mulher briguem pra mais ficar comigo, eu quero dormir essa noite. Parem de tocar no meu telefone. Olha aqui, ó, vamos falar de uma coisa, outra coisa aqui, ó. Uma coisa é outra coisa. A dona Lídice Fonseca diz o seguinte: dona Lídice de novo? Sim, a dona Lídice de novo, porque ela mandou um recado pro Marne. Como sempre, Marne falou e disse, ele sempre lúcido e esclarecedor. Pode não gostar da Dilma, mas falou exatamente o que todos nós pensamos. Foi uma fala super importante e foi Judas. Lídice Fonseca. Mas é verdade, é verdade. O Michel Temer, ele está recolhendo tudo, ele está colhendo, aliás, tudo aquilo que ele plantou, Michel Temer. Esse cidadão tem que ser execrado. A palavra é execrado. Dona Magda, eu sei que a matéria foi exaustivamente debatida ontem aqui, mas eu me propus a trazer as consequências e até darmos uma continuidade um pouco ao debate, porque a matéria ela é muito mais, não pode ser mais atual e nós vamos tratá-la com certeza por uma década. É matéria para ser examinada sobre uma década, porque se ela efetivamente chegar a vigorar, ela vai alterar usos e costumes, ela vai alterar a legislação, ela vai alterar consequências na vida de cada um, posturas. Então, embora a matéria tenha sido tratada ontem, eu quis trazê-la novamente, que é exatamente a matéria sobre o decreto sobre porte e posse de armas, né, dona Carla? Sobre o decreto, sobre a posse. A primeira discussão que se estabeleceu ontem foi a constitucionalidade. O partido já entrou, então a matéria será examinada. O partido Rede já entrou perante o STF para examinar a constitucionalidade. O decreto ele vai dar posse para armas. A repercussão ainda não se consegue quantificar, mas eu consigo dizer assim, nós aqui na OAB temos com certeza mais de 100 mil advogados, né? Se a gente for potencializar, são 20 categorias, mais os caçadores. Rio Grande, se nós formos analisar também o transporte de armas para caçadores, para menores, ainda não é quantificado o número de pessoas que poderão usar isso. Então está se tentando dimensionar as consequências. Por que eu falei em consequências? Porque, por exemplo, os bispos já procuraram o Rodrigo Maia, o presidente, dizendo que não vai aprovar. São 195 votos, os evangélicos. Os evangélicos são 195 votos dentro do Congresso. Eles dizem que não vão aprovar se não retirarem algumas questões que eles julgam inconstitucionais. Os bispos, 300 bispos, fizeram uma reunião em São Paulo e apresentaram uma moção contra a aprovação do decreto propriamente dito. A minha manifestação pessoal ainda é de muita preocupação, porque não vejo cultura nossa para lidar com isso. Eu respeito muito o interesse que se tem na proteção do próprio cidadão, mas me angustia, dona Magda. Primeiro, a proteção do cidadão é do Estado, é um monopólio do Estado. O Estado é que tem que nos dar segurança. E nós vamos terceirizar essa responsabilidade, possivelmente por pessoas que não tenham o preparo para isso. Vamos examinar. Se quer dar proteção, se quer dar arma para pessoas que estejam indo para determinados lugares, como os caçadores, se quer dar para pessoas que estejam zelando, guardadores e coisas. E quando se vê, dona Magda, por exemplo, a gente sai um sábado de noite e vê sair uma CB ali, como é que chama? A Cidade Baixa. A Cidade Baixa. A gente pega, vê aquilo ali, aquela turma saindo às 5 horas. Eu fico imaginando, dona Magda, como é que vai ser, as pessoas tendo direito, e têm direito ali, vão ter vários advogados, vão ter vários jornalistas, vão ter várias pessoas, e não estou personalizando porque eu sou advogado. Então, esta preocupação, dona Magda, de pessoas terem arma numa sociedade controvertida, numa sociedade tensa, onde as pessoas brigam por trânsito, onde as pessoas brigam porque simplesmente bateram um carro na outra. Então, eu filosoficamente... Elas se olham, né? Filosoficamente, continuo me preocupando muito. E acho que ao terceirizarmos, ao darmos, para mim, eu mesmo, dar o direito de fazer a minha defesa, primeiro, o Estado está isentando de fazê-lo, que é uma obrigação sua, e eu estou assumindo uma responsabilidade que não me vejo em condições de fazê-lo. Deixa eu só fazer uma observação, doutor Ruschel. Não é todos os advogados que estão autorizados. O inciso H do artigo 20, ele classifica os advogados públicos, defensor público,
procuradores do Estado, da União, do município. São advogados públicos, não são todos os advogados que estão autorizados ao porte de arma. E uma leitura mais atenta no artigo 1º, 2º e 3º, deixa bem claro, eu não quero me estender muito porque a gente abordou esse tema ontem aqui. Mas eu tenho algumas participações também de telespectador, pode falar. A sensação que você tem é que agora todo mundo vai ter arma. Não vai ser todo mundo, não. Os critérios continuam os mesmos, é rígido, tem que ter um curso de tiro num clube não autorizado afrouxou nada. Pela Polícia Federal, vai passar por um exame psicotécnico de um psicólogo da Polícia Federal, vai fazer um teste de tiro com um profissional habilitado pela Polícia Federal, vai ter que ter nada menos que 8 certidões negativas, envolvendo inclusive certidões tributárias, idade mínima de 25 anos. A compra da arma vai ter que ser orientada em loja autorizada, nota fiscal, tudo isso. Isso para ter a posse. O porte, além de passar por uma série de requisitos, vai se exigir também a constância de conduta. Diz o artigo 23 da mesma lei que foi assinada essa semana, de que o porte de arma pode ser cassada a qualquer momento a critério da autoridade policial. Então, assim, o sujeito tomou um porre, deu 3 tiros para cima, o brigadiano pode prender ele e entregar ele para o delegado pede o porte de arma dele fica suspenso imediatamente e pode ser cassado por uma medida, por uma decisão judicial. Então, assim, as regras serão bastante rígidas. E nesse contexto, eu acho que o Bolsonaro está fazendo o que os políticos não têm o hábito de fazer, que é cumprir promessa de campanha. Ele prometeu que ia fazer isso e quem votou nele sabe que ele ia fazer isso. É verdade. Portanto, me parece que é uma iniciativa que vai ter muito questionamento. Claro, as 29 decretos assinados pelo Bolsonaro até agora foram motivos de ações no STF. Vou repetir. 29 decretos do Bolsonaro estão sendo impugnados por ações judiciais no STF. Por partidos como o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSD, PDT. Enfim, o PDT, os partidos... Então, tudo que o Bolsonaro faz... Então, assim, a sensação que eu tenho é que nós vamos ser governados pelo Judiciário, pelo STF. Porque tudo está impugnando. É o que está mostrando. Pra vocês terem uma ideia, ontem foi publicada a lei das armas, ontem à tarde já tinha entrado um político lá do PSD, entrou com uma ação contra. A sensação que eu tenho é que se o Bolsonaro dobrar o salário mínimo amanhã, alguém vai entrar na justiça contra ele. Deixa eu te falar, é um e-mail assim um pouco chulo até, mas eu vou ler porque eu achei sensacional, sobre as armas. Boa noite, bancada. Pessoal, 2 pontos. O plebiscito deu quase 65% pró-armas. Avise os que são contra as armas que armas é para quem quer comprar. Quem é contra, deixa de encher o saco e fica sem arma. Eloy de Ciuta. Pronto. Mas justamente quem opta por não ter armas está sujeito a quem é irresponsável estar com a arma. Porque eu já fui ameaçada no trânsito por uma pessoa completamente translocada simplesmente porque ela não deu sinal e eu buzinei. E o cara parou o carro com a intenção que eu batesse na traseira dele, saiu do carro e tentou me ameaçar. E se essa pessoa tem uma arma? Eu também já me senti ameaçada no trânsito. Dona Magda, o simplismo... Deixa eu deixar que sua cara contar o que aconteceu. Eu até contei na época. Eu fechei um carro, eu não vi o carro, fechei, e aí o cara veio pro meu lado e começou a me fechar, porque me perseguiu. A Duda, que é minha filha do meio, mais as amiguinhas, tava saindo do colégio, então só tinham mulheres dentro do carro, e não só mulheres, crianças, exatamente, mas ele fez de tudo. Ele vinha, ele quase batia atrás, ele vinha, ele me fechava. Quer dizer, assim, me intimidando todo momento. Então, se uma pessoa dessa tá com uma arma, ele atira, é verdade. Cara, só para que a gente continue no campo filosófico, porque todos nós teremos exemplos para que lado for, né? Para o lado sim e para o lado não. A questão é essa. É que se a gente vai analisar as civilizações, quanto mais avançada, menos arma, né? Perfeito. A Europa não tem arma. E a questão que se diz... dos controles, o Vitorino traz muito bem, a legislação ela é rigorosa, mas a pessoa pode comprar 10 armas, pessoal. 4.
mas se caminha para a liberação. Mas vamos lá, 4. A pessoa pode ter 4 armas. Né? A gente sabe como funciona, a gente já foi garoto, a gente já foi adulto, a gente já foi. A gente sabe como é que funciona as armas. Não, as armas, eu nem quis entrar na potência, eu nem quis entrar na potência delas. Mas assim, nesta liberalização, então o risco que nós corremos de ter armas. Então, é uma questão. Quem acredita que a arma vai proteger, acredita que a arma vai proteger. Quem acredita que a arma disponível vai oportunizar que sejam mais armas roubadas, que vai ter mais pessoas embriagadas fazendo uso dela, essa é a discussão filosófica. Agora, nós vamos ter exemplo para A e para B, eu não tenho a mínima dúvida. Doutor Ruschel, já que o senhor está com a palavra, eu ontem nós recebemos, o programa recebeu um e-mail especificamente para o senhor. Eu não tenho outra maneira, até porque nós não temos como passar adiante o e-mail, esse e-mail ele é bloqueado, diz assim, para Ayrton Ruschel, boa noite. Me encanta a tua postura no programa Atualidades Pampa. Gostaria imensamente de preparar uma janta especial para conhecer você pessoalmente. Tudo bom. Forte e carinhoso abraço. Não vou dizer o nome da pessoa, mas o nome está aqui e o celular, doutor Ruschel. Eu passo depois para o senhor. Não precisa roer as unhas. Chicão, tu vai pelo No WhatsApp tem foto. Não. Olha o respeito, Eu quero fazer uma manifestação, posso fazer, dona Maria? Deve fazer. A gente tem brincado, eu até jurei que não ia mais fazer essa brincadeira. Eu tenho brincado aqui sobre a minha solidão, sobre o meu abandono, sobre a minha solteirice, e tenho recebido manifestações muito queridas. Claro, tu chama queridas, muito queridas e muito solidárias. Algumas até se solidarizando com a minha situação. Então, eu quero que entenda que as pessoas são muito queridas, eu sou uma pessoa muito feliz, estou tendo a vida que quero ter, então que não precisem se solidarizar nesse sentido de pobre do Ruschel, que talvez, como diga a música sertaneja, solteiro sim, sozinho nunca. Acho que me parece. Aí, Galo! Um abraço pelo carinho. Galo! TV sexo, cara, se vende aqui. Não, isso não é... Estou sozinho, estou no Nova York hoje de noite. Não disse nada disso. Não disse nada disso, dona Maria. Mas é indireta. Não, isso da tua cabeça Mas foi. a cabeça de todo mundo vai na noite, eu sou bonitão. Não. Só tem esse pessoal. Escantofânia, a propósito da tua cabeça. Boa noite, bancada. Eu sei que ele já explicou, mas ainda estou com um pouco de dúvida. É assim, se eu ligar para o celular do Chicão, o que acontece? Eu pago o livro e recebo uma Ferrari? E como ele vai andar de tapa-olho, ele pode se confundir e trazer uma Lamborghini? Beijos a todos, Andréa Palmeira. Andréa Palmeira, você é uma palmeira, com todo respeito. Eu fiz uma analogia, sabe o que é analogia? A analogia é o seguinte, é uma metáfora. Eu estou usando um colete da Gaga Milano, que é uma grife italiana. Você pode dizer o seguinte, esse colete é legal? Não é legal porque ele é pele de crocodilo, não, é de plástico. Eu estou fazendo uma analogia que o meu livro não está em livraria, que livraria é a desculturização da informação. Eu sei porque eu sou professor de história, para botar um livro em livraria você gasta um monte e te cobra um monte, por isso que as livrarias ninguém mais entra. Um livro na internet não dá, porque o meu livro é de muita fotografia. Ele ligar para mim, eu recebo com o maior prazer você e vendo o livro. Eu quis fazer que nem uma Ferrari. Você vai encontrar uma Ferrari na Cis Brasil, na loja de um vendedor de carro? Não. Só em Maranello. Só aí tem que ligar para Maranello. Maranello, deixa eu te explicar. É isso que eu quis dizer. Maranello, a pessoa não entende. É muito CPF, Chicão, pessoal. a guria foi querida, foi simpática. A guria quer comprar um livro de fez uma brincadeira. Não, tu foi grosseiro com ela. Eu fiz uma analogia. O Mário me entendeu. Primeiro tu foi grosseiro, depois tu foi pra analogia. O Mário sabe tudo. Não. E outra coisa que eu quero dizer... O Zé Boquinha falando de mim. Mas é que tu foi... tilápia esse cara. Outra coisa que eu quero dizer... Não vai me defender, Chicão Tofani, eu acho que assim, ó, Ferrari, Lamborghini, atualmente está dando cadeia. Os caras que roubaram o Banco do Brasil estão todos na cadeia. O meu livro é 70 pila. 70 pila o cara não tem, o preço de um Big Mac ali. Mas eu estou falando da Lamborghini. Não, a Lamborghini é $1 milhão. Big Mac caro. Mas quanta gasolina para ir no Big Mac? Vamos lá, Marne Barcelos, aniversariante chegou, Chicão, do dia de hoje. Primeiro aniversariante de hoje, Howard Carter. Quem foi Howard Quem Carter? foi, Marne? Eu sei. Quem foi, Marne? Eu estudei ele. Quem foi, Chicão? O cara que descobriu o Tutankhamon.
Uau. verdade. Que Na isso, Chico? a volta assim, Foi na faculdade, a nem que morte, seja um dia. e tá escrito assim, a morte voará rápido para sabe todos como é que aqueles E do que ele morreu? E do que ele se alimenta antes? Por que ele morreu? Do que ele Ele morreu? morreu porque ele respirou o ar da tumba e ele disse que o ar tinha veneno no ar da tumba. de Uma Tutancâmon. picada. Exatamente. Não tem nada a ver. Respirar e uma picada não tem nada a ver. Tinha cobra lá. Você só sabia desmaiar os dois. Da onde vem? Da onde vem? O Chicão falou. Afinal, foi de uma picada ou foi do ar? O advogado à distância que me A cobra estava no ar, ele aspirou a cobra deixava veneno no ar. Por que ele recebeu aquele nome? Porque ele estava dançando com a namorada. Olha, é Carter e Donovan, os dois. Onde tu tá com a mão? Olha Vamos só, lá. advogado à distância. Tá, mas ele nem tá falando contigo, ele tá falando com o Marne. Regularizando. Tá, chegou. É o Marne que está falando. Tilápia por favor. Ele me chama de tilápia. Que O isso? faraó menino. Faraó menino. Filho de quem? Não sei. Eu não Não me diz de quem. Ia tirar um 10 quando ia tirar um 10. Qual é o Filho CPF? de Qual é o CPF do Bolsonaro? Filho de Nefertiti e Akhenaton. Chicão, pede ajuda dos universitários Chicão, pra continuar Chicão, no Quem jogo. é que não sabe tudo? Não, Chicão, presta atenção só numa coisinha assim, ó, na Eu boa. sei o conceito na da boa, história. Chicão, na boa. Ele fez uma brincadeira contigo, inteligente, tudo é tu pra podia me ter, tu podia ter respondido inteligentemente, teria graça. Tu fez uma gritaria. Não se entendeu nada do que tu disse e não se entendeu nada do que o Marne disse, Chicão. Só pra Não é concluir, legal Só para gritar. concluir. Tutancâmon era filho de Nefertiti e Akhenaton, primeiro faraó monoteísta da história do Velho Qual era o Egito. nome do pai e da mãe do Cristóvão Colombo? Alguém sabe? Era Maria. Ah, desdobrou! José Ortega, rima de Vitorino, José Ortega. Essa foi boa, mano. José Ortega y Gasset. Quem é que conhece José Ortega y Quem Gasset? conhece? Quem? Qualquer pessoa que conhece a Espanha e que conhece a filosofia espanhola. tá aí, Foi o tem que maior ser letrado. filósofo, seguidor de Martin Heidegger, que Eu não foi fui outro grande apresentada filósofo pra da Alemanha. Pedro Armendáriz, um grande ator mexicano, fez filmes fantásticos, foi uma figura do cinema, sai do México e vai para os Estados Unidos, fez filmes maravilhosos, Humphrey Bogart, Tesouro de Sierra Madre, né? Que era um filme maravilhoso. Glenda Jackson, atriz e política britânica, é também uma atriz maravilhosa, um rosto diferenciado. Candice Bergen, que foi a minha paixão essa da mulher juventude. foi maravilhosa. 73 anos, estava com ela. Tá, hoje ela faz. Uma das mulheres mais bonitas da sua época do cinema. Esse Bergen deixa muita saudade, mas ela era muito Eu bonita pensei que o quando senhor ia era me queimar. É o costume do senhor. Billy Joel, grande cantor americano maravilhoso, né? Outros aniversariantes hoje, a Isabela Scalabrini. Sabe quantos anos está fazendo a jornalista Isabela Scalabrini? 62 hoje. Viu esse rosto dela? Toda inchada, ela era muito bonita. Tá macerado já. Não. Pessoal, Não é Vou dizer uma macerado, é coisa pra macerado. vocês. Né? Ela tá fazendo 62, mas com cara de 82, coitada. exatamente. Ela era uma mulher bonita, ela engordou na Itália. Ela casou com um gaúcho, com o Marcelo Matti, que trabalhou aqui no Rio Não, Grande acho do que Sul. não, ela tá casada com alguém na Itália. Isso, o Marcelo, ela que não é mas eu não sei se Marcelo. ela tá casada, mas ela tá com o Marcelo Finalizando, Matti. Antônio Anastasia, senador pelo estado de Minas Gerais, ex-governador, completando hoje 58 anos de idade. Que votou a favor de Sérgio Moro. 58 anos de idade, Maravilhoso. desperteza quantos, Mari? Não, mas 58. ele tem uma boa fama. Boa fama, porque hoje boa fama é de ó. Tem uma boa fama. Então tá aí, viu? Ó, De acabei quê? de dizer. Não faz isso. De larápio. Não, mas ele acabou de votar, não Bom, tá entre os- mas eu tô falando de 56 anos Doutora de vida Roberta dele. sabe. Ela riu lá, ela sabe o que eu disse. Ela entendeu. Bom, então explica, por favor. Não. Não, isso é uma coisa censurada. Dá processo, dá processo. O larápio é o marido da tilápia? Exatamente. Eu sabia que E tinha. tu sabe que da pele do larápio não dá pra fazer Não dá pra enxerto. fazer, só da tilápia. Só da tilápia, Eu sabia que exatamente. eles tinham uma família. Ana, tu tens alguma coisa útil pra contar pra nós? Porque até agora é só bobagem. Temos sempre informações, sempre notícias aqui, porque os cortes de educação vão ter reflexos nas bolsas de pesquisa. Serão mais de 3 mil verdade. bolsas que serão cortadas, então, nos próximos dias pela ACAPES.
e até bolsas internacionais. E bolsas inativas também, futuramente, já fazem parte desse corte inicial, porque quando um estudante, alguém que está no seu processo de profissionalização ou até de especialização, ele termina a sua pesquisa, aquela bolsa, ela volta para o sistema. Mas uma série de processos burocráticos, e eu que já passei por esses processos burocráticos, porque a universidade tem que enviar para a CAPES pede que confirme os dados passam por uma análise, a CAPES passa alguns meses, dependendo, para afirmar que aquela bolsa é sua. Esse processo, nesse meio tempo, a bolsa aparece como inativa. E a preocupação da CAPES é que nesse processo de tirar e fechar essas bolsas inativas, porque supostamente não tem ninguém interessado, na realidade elas já são destinadas para alguns estudantes e pós-graduandos dentro das universidades e que já trocaram a sua vida, já foram para o exterior, já de alguma forma organizaram a sua pós-graduação com esse apoio. Agora eles estão, né, sem eira nem beira, literalmente. Muitos perderam as suas pesquisas, então e esses cortes vão aumentar, segundo, né, as previsões, mas só que o Ventral, o ministro da Educação, ele fala que talvez a reforma da Previdência possa trazer um alívio, porque assim ele vai conseguir tirar, que ele tinha proposto um corte de 30% nas universidades públicas. Com a aprovação da Previdência, ele vai conseguir diminuir esse número, então parece que vai conseguir injetar mais dinheiro nas universidades e nos projetos de pesquisa da CAPES. Deixa eu fazer só uma observação em relação a isso que a Ana falou. Pois não. Quando se usa a palavra corte, a gente está, digamos assim, tirando um pouco o foco da decisão. É contingenciamento. É diferente. Os senhores contadores, senhores economistas, me ajudem nessa hora. O corte representa uma redução orçamentária. O contingenciamento é recursos do orçamento não utilizados e suprimidos por força de lei. A lei permite ao governo federal que retire recursos das universidades federais que não foram comprovadamente utilizados. O que está acontecendo? A Constituição prevê a autonomia das universidades federais. Os reitores estão fazendo o que querem e o que bem entendem. Estão fazendo o diabo, virou curso de formação de socialista e comunista as universidades federais. O que o governo quer fazer? O governo quer que os recursos sejam melhor utilizados nessas universidades. Então, quando alguém disser assim, o fulano perdeu a bolsa dele, o responsável é o reitor. É o reitor, não é o Bolsonaro, porque o recurso está lá, sempre esteve lá, não foi utilizado. E outra coisa, talvez as pessoas não saibam, mas quase 80% dos recursos destinados à pós-graduação, mestrados e doutorados são para a área de ciências humanas. Quase 80%. Outro dado, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a segunda maior do país, é comandada por um dos fundadores do PSOL. Vocês sabiam que esse cidadão, nos últimos anos, gastou mais com a reitoria, ou seja, os seus salários e a turma que o cerca, do que com a recuperação, manutenção e cuidados do Museu Histórico Nacional, que pegou no fogo no ano passado? Eu até escutei esse teu comentário na Rádio Pampa. Eu até gostaria de saber esses valores que foram associados, porque eu li na Exame, quando teve toda aquela crise de pegar fogo no Museu Nacional, porque teve um corte e o próprio responsável pela instituição falou que ela não recebia nem 30% do que era necessário para os museus. Então, se a gente for comparar esses números, se recebe apenas 30% do que era necessário e a universidade, então esses números, um não era suficiente, o outro está sendo gasto em exagero. Tu tem esses números específicos? O cidadão que deu essa entrevista, eu lembro, foi o responsável, era o diretor do Museu Histórico Nacional, que é subordinado ao reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também pertence ao PSOL, diga-se de passagem. Esse cidadão foi Então, tu fala que uma instituição, por ser do pessoal, ganha muito e uma ganha pouco. Não, é porque ele foi desmentido no outro dia, porque tinha um patrocinador, o Museu Histórico Nacional, tinha um patrocinador para as obras de recuperação e esse patrocinador já tinha adiantado R$2 milhões. Ele foi desmentido no outro dia. Tanto que esse cidadão sumiu, nunca mais se ouviu falar dele na entrevista, né? Então, assim, coincidentemente, mas esse patrimônio de R$2 milhões... Então, foi repassado ao Museu Histórico Nacional. O banco era um banco, uma instituição bancária, não vou estar aqui, mas era uma instituição bancária famosa dessas que eu falei, 6 ou 7 maiores do país, que estava patrocinando a recuperação, as obras de recuperação do Museu Histórico Nacional, e eles mostraram que já tinha sido repassado R$2 milhões. Mas estamos falando dos valores que a instituição recebia e que a universidade gastava. Não, olha bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem autonomia. Ela recebe o que está no orçamento.
tudo que ela pede, ela recebe porque está no orçamento. O que não comprovou ou não apresentou projeto, o governo não repassa dinheiro. O governo só dá dinheiro para aquilo que é comprovadamente gasto. E isso é contingenciamento. Corte é, você recebia 10, mas ainda tu não me falou 7. qual é o valor da universidade e qual do museu. Valor da universidade? Porque tu falou que são assuntos, né, que Não, gasta é que tanto... o Museu Histórico Nacional é administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá, e os valores que É um tu órgão... associa? Não, eu não tenho os valores, tá na internet, transparência. O Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda está lá. No site de transparência estão lá os valores. E esses valores gastos com a reitoria representam, nos últimos 3 anos, um valor maior do que foi gasto com a manutenção do Museu Histórico Nacional. Isso na contabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa de hoje por aqui. Voltamos amanhã, certo? Logo depois do Jornal da Pampa, contamos com a sua companhia. Tenham todos bons sonhos e até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.